Olá você que está aí do outro lado nos ouvindo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fechando no Azul, podcast oficial da Azul Finanças. Eu sou Rafael Oliveira e todas as semanas estaremos aqui falando um pouco sobre dinheiro, investimentos e tudo aquilo que de alguma forma mexe com o seu bolso. E nosso primeiro podcast era a reprodução de nossa primeira participação em rádio e como toda primeira participação, toda aquela carga de adrenalina, frio na barriga. Mas o que foi mais curioso perceber foi que conforme o programa foi desenvolvendo, e vocês vão perceber isso logo mais, o quanto existe ainda de pessoas que precisam de instrução financeira. E na hora isso foi uma surpresa para mim, uma surpresa positiva, claro, porque isso já indica o trabalho que vem pela frente. Cada pergunta seria facilmente um tema para um programa, um podcast como esse, e ia acabar até sendo uma ideia, mas a pouca disponibilidade de tempo no momento exigia o máximo de objetividade possível. Então é isso aí, pessoal. Aproveitem, aprendam e principalmente vivenciem. Bom dia, uma excelente manhã para você que está aqui sintonizada conosco. Olha, como a gente anunciou em Instagram e aqui também no programa, hoje Rafael Oliveira, ele que é administrador de empresas, vai trazer informações importantes, dicas importantes de como a gente se organizar para acabar com aquele aperreio ou de final de ano, ou de meio de ano, ou de sempre em sua vida, né? Tem gente que começa a ficar devendo a um ao outro, aquela bola de neve, faz sorteio de conta para pagar e por aí vai. Rafael, bom dia, bem-vindo aqui à Rádio Urubá. Bom dia, Vilaça, bom dia, queridos ouvintes. É um prazer muito grande poder estar aqui hoje, falando sobre um assunto que é de interesse de todos, né, envolve todo mundo de uma certa forma, porque querendo ou não, a gente tem algum nível de relação com o dinheiro. Rafael, a gente nasce e o pai e a mãe diz, olha, escove os dentes todos os dias depois das refeições, passe fio dental, vai tomar banho antes de dormir. Teria que ser assim também com o dinheiro? De saber o que... A gente sabe que alguns pais, algumas mães dão essa orientação, só gasta... Eu tive essa só gaste o que você tem. Não gaste mais do que o que você tem. É isso que falta, essa educação financeira de berço, desde o início? É sim, Vilar. Historicamente falando, hoje a gente se encontra no melhor momento para tratar sobre o assunto, porque cada vez mais está aparecendo pessoas interessadas nesse assunto que é finanças. Mas, voltando um pouco para trás, aí na nossa geração, a educação financeira não é algo que foi abordado de forma consciencial dentro de casa, tanto porque temos aí resquícios históricos, essas questões de inflação, questões políticas também, isso de uma certa forma impactou na maneira como nós nos relacionamos com o dinheiro. Hoje, a gente está muito mais acostumado, o pouco que se tem da educação financeira que a gente recebe em casa é muito mais atrelado a se estipular limites de consumo do que refletir mais sobre o uso do dinheiro, né? Ou seja, eu só posso gastar... por mês eu recebo R$1.000, só vou poder gastar tanto daqueles R$1.000. O ideal sempre, né? Sempre você consumir menos do que você recebe, porque você precisa direcionar o seu dinheiro, uma certa parcela, para reservas ou outros tipos de objetivo. Pelo que você falou, Rafael, tentando traduzir assim para algo mais coloquial, seria pegar o dinheiro e não gastar por gastar, saber no que eu estou gastando aquele dinheiro. Exatamente. Se eu preciso daquilo, seria isso. A educação financeira está muito mais voltado para questões filosóficas, né? Por que preciso fazer esse tipo de compra? Será que realmente eu preciso fazer essa compra? Mas eu tô me educando, porque eu tenho pensado nisso ultimamente. Às vezes eu chego assim, eu digo, meu Deus, olha, eu sou crazy por televisão. Eu tenho uma vontade de comprar uma televisão, mas eu já tenho várias também. Exato. Então não tem. Aí quando eu chego na loja, eu digo, meu Deus, por que eu vou comprar, pai? Aí você já vai refletindo nesse sentido. Exatamente. Embora todas as nossas decisões, por mais que nos consideremos pessoas racionais, ela passa por um viés aí de emoção. Então, quando você vai estimular em você, nessa consciência financeira, é muito mais você refletir sobre aquela decisão e qualificar a tua decisão para uma compra, para uma contratação de um serviço. Então, está muito mais vinculado a isso do que propriamente a determinar, eu compro de até certo limite, ou eu faço essa compra dentro desse meu orçamento, sem que eu reflita se realmente existe a necessidade de fazer. Um ouvinte pergunta, uma mãe e um pai descontrolados financeiramente, eles vão influenciar na personalidade do filho ou da filha? Sim, Gente, porque os nossos pais vai ser um espelho pra gente em todos os aspectos, financeiramente também. Então, se uma criança observa como você lidar, por exemplo, faz uma compra em parcela, ou vê você dando uma explicação de fiz uma dívida e eu vou ver quando é que eu vou fazer esse pagamento, a criança vai ver isso também. Ela vai achar normal aquilo. Vai achar isso normal, natural, então eu posso fazer uma compra, posso fazer uma dívida e se eu puder pagar depois eu vejo o que é que eu faço. Se não, paciência.
Né? Que não deveria ser desse Não jeito. deveria desse jeito, exatamente. Então, Rafael, no primeiro momento a gente já chega a essa conclusão. Não é eu ganho tanto, tenho que gastar tanto. Eu ganho tanto, eu preciso daquilo? Seria isso? Seria Exatamente. No caso isso? Eu vou, dentro dos seus objetivos, lógico, a gente vai estipular quais são as nossas metas e onde a gente quer chegar com a nossa organização financeira. Tem aquela parte que a gente tem que justamente pagar as nossas questões mais básicas, né? Alimentação, moradia, mas a gente precisa ter um aporte para uma reserva, um caso de alguma questão de emergência. Dentro aí do contexto político, aí vamos pegar, por exemplo, essa questão da reforma da Previdência, fazer uma aposentadoria complementar. Mas sempre quem tem assim, essa questão de cuidado com finanças sempre pensa em guardar alguma coisa, Sempre né? os investimentos, né? A ideia é justamente trazer as pessoas dessa consciência de que elas precisam se organizar financeiramente, principalmente para se tornarem investidoras. Investidoras na sua segurança, investidoras na sua qualidade de vida amanhã. Porque amanhã todo mundo vai ter um destino comum, que é a aposentadoria. Exato. E estatisticamente falando, apenas 1% da população consegue viver com o mesmo padrão de vida que vive hoje, com o que recebe. Muito aposentado reclama isso, diz, olha, quando eu trabalhava meu dinheiro rendia, agora não dá pra nada. Exatamente. Porque quando a gente chega lá na fase da aposentadoria, você tem lá seus gastos, além de todos aqueles custos que você tem para se manter, entra medicamento, entra consultas médicas. Então, se você começa a se organizar desde já, você consegue se organizar para que amanhã você consiga ter conforto melhor, financeiramente falando. Então, no caso, partiria então do pai e da mãe isso de orientar os filhos em relação à responsabilidade com o gasto. Exato. Pelo que você falou e pelo que eu estou entendendo. Não é o que eu ganho, eu vou gastar tanto. É o que eu ganho, vou precisar daquilo. Uma coisa que é bem frequente, tá? Aqui, eu vou lhe dar X reais por mês, você se vire para o que você vai querer comprar durante esse mês. Precisa ser um pouco mais além do que isso. Simplesmente tem esse valor e você vai fazer os gastos que você quiser dentro desse valor. Precisa se trabalhar por trás, essa questão como a gente falou um pouco mais atrás, sobre a necessidade, né? Se eu vou gastar tudo, se eu vou guardar uma parte, se eu estou numa fase na minha escola em que eu preciso reservas para uma formatura, alguma coisa mais objetiva, precisa ter esse trabalho de conversar sobre dinheiro abertamente. Se busque desconstruir certos pensamentos, certas crenças. Né? Por exemplo, Vilas, é muito comum a gente pensar que toda dívida é algo ruim. Nem toda dívida é uma coisa ruim. Se eu faço uma dívida para comprar insumos para produzir brigadeiro para vender, é uma dívida que eu estou fazendo para produzir uma renda. Então seria um investimento que eu deveria encarar isso como um investimento que eu estou tendo um custo parcelado para poder ter um lucro no futuro. Exato. Ele vai ser uma dívida considerada ruim quando ela está puramente baseada no consumo. Gente, achei libertador isso, porque às vezes tem gente que diferente de ser muito mal aberta, é meio tacanho, né? Mão de vaca. E fica com medo de comprar coisas que precisa realmente, não é verdade? Então, peço que Rafael repita, não é um gasto, é algo que você vai investir para poder lucrar no futuro. Exato. Quando você vai falar dívida, você tem que refletir qual vai ser o valor que essa dívida vai agregar para mim. Se é simplesmente baseado em consumo, pode ser considerado uma dívida ruim. Se você tem uma parte consciente, direcionada para lazer, tudo bem, ela já está ali pensada e destinada para isso. Rafael, agora aquela pessoa que já está com a corda no pescoço e não consegue sair daquilo, ela deve cartão de crédito, deve cheque especial, pega financiamento. Geralmente alguns idosos se encontram nessa situação. É possível libertar-se disso? Porque eu já vi relatos de pessoas que dizem, Vilaça, eu não consigo sair disso, eu não consigo. Um amigo meu disse, olha, eu só entrei uma vez no cheque especial, também nunca mais saí. Né? Como é isso? Como é que a pessoa faz? Tem como se organizar para isso? Primeiro tem que fazer todo um trabalho de análise de como é que está a sua situação financeira hoje. Então não tem como você partir para um passo adiante sem você analisar como é que está a sua situação hoje. Então precisa fazer todo um processo de trabalho de reconhecimento para ver para onde é que está indo todo o seu dinheiro. E em cima disso fazer a reflexão, quais são as dívidas que eu posso fazer uma redução. Se o descontrole financeiro estiver muito alto, infelizmente precisa fazer um certo sacrifício. Então é possível fazer isso sim, quando entra consultor financeiro, que vai trabalhar as particularidades. Uma pessoa, chegou uma pergunta aqui, uma pessoa que é extremamente consumista, como lidar com isso em relação a roupas? A gente já deu umas pinceladas nisso, mas seria também o mesmo princípio de, será que eu preciso? Antes de fazer uma roupa, é importante que você verifique aquilo que você já tem em casa. O que é que você já tem no seu guarda-roupa e comprou ela e não foi utilizado? Acha que não tem, aquela cor ou aquele modelo. Então, antes de sair para a compra de novas roupas, novas vestimentas, você precisa parar e olhar o que é que você tem. Nem que você jogar tudo em cima da cama e organizar. E tem outro padrão que a gente costuma fazer, que é comprar roupas de tons de cores parecidos, modelos parecidos. E aí acaba... Nossa, eu gosto, viu? Eu chego a comprar 3 calças iguais. Você acaba repetindo. Gosto disso, gente.
Aqui o 20 nossa, deixa eu abrir aqui. Ela disse que não consegue sair sem voltar para casa com algo, nem que seja um pão. Volta, mas já tem pão. O que fazer? Não sai de casa. Se você sabe que você tem essa tentação, evita situações que vão te atentar a fazer a compra. Então não entra no shopping se você não vai comprar nada no shopping. Não entra no supermercado se você não tem nada para comprar exatamente. E no caso aqui do supermercado, não vai fazer compra com fome. Gente, que interessante. A tendência é que você compre mais daquilo que é necessário. Quer dizer que você vai... É interessante isso. Você vai, você já está com aquele apetite e psicologicamente vai jogar aquilo ali para comprar além do que você precisa. Rafael, a pessoa que está devendo, qual pagar primeiro? O cartão de crédito, o cheque especial, aquele empréstimo consignado, eu sei que ele já é debitado direto na conta da pessoa que está sofrendo com aquilo. O que priorizar no caso? Depois que você fizer todo esse seu levantamento financeiro das dívidas que você possui, eu vou pegar, sentar e vou dizer, não, estou devendo tanto a fulano, tanto a tal banco, tanto a tal cartão, é isso que eu estou devendo. Isso. Esse processo pode acontecer, se você for uma pessoa muito organizada, pode acontecer em alguns dias, ou como pode ser necessário você fazer isso em meses, 2, 3 meses. Fiz esse levantamento, eu vou cruzar as informações entre aquelas que têm uma incidência maior de juros e quantas dívidas eu tenho pequenas que, embora tenham uma incidência menor de juros, juntas, quanto é que ela impacta no meu orçamento. Então, eu achei muito interessante isso. A gente anota isso, é importante demais. Existem algumas dívidas maiores que, em determinados momentos do ano, na renegociação, o abate de juros é muito maior. Existe uma diferença aí, sei lá, em alguns casos 70%, 80%. Já existem aquelas pequenas que, por ser pequena e não ter esse abate tão grande de juros, quando você faz a soma, você observa que está consumindo muito mais do seu controle financeiro do que uma dívida grande. Então, aí dentro disso, você consegue ter um norte para tomar a tua decisão de quais você vai trabalhar primeiro. Chegou uma pergunta justamente agora a respeito dessa questão de negociação. O que propor numa negociação? Como chegar a um resultado que seja interessante para quem está devendo? O que fazer? Acho que essa pessoa quer saber o quanto eu já paguei, se foi justo aquilo. Isso aí já é uma pergunta que eu já estou fazendo um adendo. Se foi justo aquilo que eu já paguei ou nunca é justo. O que fazer? Quando você contrai uma dívida, ela tem lá toda um contrato, né? Seja aqui no caso particular, não sei se é um financiamento ou se é algum tipo de compra, um cartão de crédito. Vou pegar aqui o exemplo do financiamento. Você pode aproveitar de tempos em tempos, vamos pegar aqui questões econômicas. A taxa de juros é reajustada, isso sempre passa no jornal, porque a taxa Selic é a taxa de referência para o país. Quando ocorre uma redução dela, como aconteceu recentemente, você pode negociar e de uma redução também, uma atualização do seu contrato. É muito comum acontecer isso em financiamentos e empréstimos, porque as empresas já se antecipam, já ligam para o seu cliente e dizem, olha, fizemos a atualização do seu contrato e você pode pegar essa margem que sobrou e complementar fazendo um novo pequeno empréstimo. Então é uma maneira que eles fazem de manter a sua parcela e ao mesmo tempo você não sair daquela dívida. Chegou uma pergunta justamente a esse respeito de uma pessoa que está devendo já há algum tempo e foi contratada pela empresa para liquidar a dívida, perdoando os juros. Isso. O que fazer? Se é uma oportunidade boa, se liquida ou se espera um desconto também no valor total. Gente, Rafael, fala, por favor. Tá, você precisa analisar quanto é que foi a quantidade, então em reais, que isso impactou na tua redução da tua... Tem dívidas aí de R$1.000 que com R$100 você consegue liquidar. Isso é uma grande desconto. Geralmente esses contatos, quando acontecem por telefone, são os melhores momentos que se vêm com as melhores ofertas. Então abre o olho, 20, né? Abre o olho e tenta fazer isso no caso. Isso significa, de certa forma, tá se buscando resgatar uma dívida que não se sabe até quanto tempo essa dívida está lá na cadastro da empresa. As ofertas são maiores para que se possa fazer um certo resgate financeiro. Rafael, a gente deu uma história de 10h28 já. Semana que vem, então, a gente volta com mais dicas, né? Para que a pessoa consiga se equilibrar. Chegou aqui também uma pergunta a respeito de financiamento de imóvel. Como se programar para poder adquirir a casa própria. Mas aí a gente vai falar no próximo programa. Combinado. Rafael, obrigado pela sua participação conosco e até o próximo programa. Até mais. E aí, gostou do nosso podcast? Então acesse o nosso site azulfinancas.com.